falar sobre o PAC, o Plano Anual de Contratações, e o PGC, que é o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações do IFES. De forma introdutória, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dessa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre o lançamento do PAC em outros órgãos federais, ministérios e instituições e detalhar um pouco como foi feito o lançamento aqui no IFES. Vamos fazer um comparativo com o histórico de despesas do IFES e o PAC que foi feito para esse ano. Falar um pouco sobre como ele é feito na via institucional normativa, né, o fluxo de elaboração, mostrar alguns dados da pesquisa institucional que fizemos e propor uma estrutura para a elaboração do PAC 2021. A gente basicamente vai propor alguns grupos de quantitativo de itens lá na parte final, né, na parte operacional, fazer uma compatibilização de demanda e orçamento e fazer a indicação de setores e áreas demandantes. Vocês conseguem ver aqui os participantes, né? A gente teve membros da área de coordenadores de compras, diretores de administração, diretores de planejamento, pessoal da área de TI, a própria pesquisa, a participação dos diretores de administração, um apoio muito grande da PROAD e da PRODI. Então é um trabalho robusto e que tende a nos ajudar nessa empreitada. Só para uniformizar o padrão, a gente utilizou a metodologia de nomenclatura de PAC como realmente o documento que tem a cara do campus e define as demandas do campus para o próximo ano, né? Ali tem todos os bens, serviços, obras que se pretende contratar. E o PGC, na verdade, ele consolida numa ferramenta eletrônica essas informações levantadas no PAC. Aqui a gente mostra rapidamente como foi feito o lançamento. Aqui a gente fala de itens lançados no sistema no PAC 2020. A gente verifica que não existe entre os ministérios, né, e órgãos superiores, um padrão de quantitativo. A gente observa aqui que o MEC lança 7 vezes mais que o Ministério da Saúde e 30 vezes mais que o Ministério da Justiça. Óbvio que o MEC é um órgão muito grande, né, com várias instituições. Mas vamos analisar agora como que foi feito o lançamento no MEC. A gente observa também que não existe algo linear, um padrão de quantitativo de itens lançados. E aqui a gente consegue observar que o Instituto Federal do Espírito Santo ele é o segundo órgão do MEC que mais lança itens no PGC de 2020. Quando a gente analisa dentro do Instituto Federal do Espírito Santo, que é o segundo órgão que mais lança, a gente observa também que não existe um padrão, uma média. O Campus Aracruz, por exemplo, lançou 57 itens, Colatina 349. A gente teve campos como Vitória e Venda Nova que lançaram quase 2.500 itens. Na parte azul aqui, se vocês quiserem pausar o vídeo para verificar, a gente detalha também o quantitativo de itens por classe, né, de grupo de despesas, materiais, serviços, obras, materiais de TI. É um dado importante depois para fazer o comparativo, né, entre as despesas e o quantitativo de itens lançados. Aqui a gente vai falar sobre as despesas. A gente pega o histórico nos últimos 5 anos no IFES de custeio mais investimento. Se a gente avaliar, em 2017 foi o menor orçamento executado, 63 milhões. Em 2019 foi o maior, 73 milhões. Uma variação de 10 milhões nos últimos 5 anos. Quando a gente compara isso com o PAC, o que a gente projetou para adquirir nesse ano, a gente verifica um PAC 5 vezes maior do que a média dos últimos 5 anos. E isso é uma discrepância muito grande que se pretende resolver com esses procedimentos que a gente propõe. Isso daqui também fica representado na pesquisa que a gente fez com os compradores e os diretores de administração, que mostram os principais problemas identificados na elaboração do PAC. Um dos maiores problemas aqui é relacionado ao sistema mesmo, CATMAT, descrição e codificação de itens. Um outro também muito mencionado é com relação a um procedimento padrão de preenchimento, que a gente propõe aqui também resolver, ou melhorar, né, mesmo que de forma sensível. A participação e envolvimento dos demandantes é algo que a gente pretende sensibilizar também as pessoas que vejam a importância desse procedimento, que é o planejamento de compras.
E o item mais mencionado na questão aberta lá, que foi perguntado quais eram as maiores dificuldades para a elaboração do PAC, foi a compatibilização entre o valor previsto e a realidade orçamentária. A gente conseguiu verificar isso também em outras duas questões que a gente fez lá, perguntando de forma numa escala, né, de 1 a 5, e somente 22% dos campi realmente utilizam um parâmetro de valor para que o demandante não insira no PAC o que ele necessita, o que ele sonha de ter, mas sim o que ele necessita e seja possível de ser contratado, né, dentro de uma realidade orçamentária. E quando a gente verifica, mesmo com 22% dos campi ou dos informantes ali colocando o limite, somente 5% dos PACs possui uma compatibilização adequada com o orçamento institucional. Isso é um dado que faz com que a gente reflita e a gente proponha soluções para esse problema. Como que a instituição normativa coloca a elaboração do PAC? Ela fala de forma muito ampla, né? Então assim, ela mostra o que ela precisa de ter, mas ela não fala como. Esse fluxo, por exemplo, se a gente for avaliar, esse primeiro quadrante é o quadrante onde que realmente é levantada a demanda, onde é elaborado o PAC. E é muito importante tratar esse ponto aqui, é onde a gente vai atuar. Tanto para a compatibilização, a formação de grupos, que a gente vai propor mais para frente. Então a ideia aqui é como elaborar o PAC considerando tanto a demanda quanto a realidade orçamentária do IFES. E os objetivos são os seguintes: relacionar os grupos de despesa mais comuns e o número de itens lançados, compatibilizar as demandas do PAC com a realidade orçamentária institucional através de definição de valores de referência, e indicar áreas ou setores que possuem maior propensão para realizar o levantamento das demandas. Com relação ao grupo de despesas e número de itens lançados, a gente usa aqui um método muito conhecido pela administração pública em si, que é a classificação orçamentária. A gente divide o custeio e investimento e o custeio dividido entre serviços e materiais. E a gente propõe aqui a criação de grupos mínimos. E isso daqui é o primeiro passo para a elaboração de um bom PAC. Isso vai vincular depois as áreas e a criação de limites. Então esses grupos aqui, de terceirização, por exemplo, concessionários, capacitação de servidores, manutenção de bens móveis, manutenção de bens imóveis, relacionados à parte de serviço. E com relação a materiais, a gente divide aqui alguns grupos mínimos: material de expediente, manutenção de bens móveis, que são materiais de construção, itens de TI, insumos agrícolas, alimentação e consumo de laboratórios. É importante que a gente proceda com o mínimo desses grupos para organizar o PAC. E a gente vai entender um pouco melhor isso para frente. Nada impede que sejam criados novos grupos, ou usar todos os grupos existentes na classificação orçamentária, só que se torna algo muito exaustivo. Num primeiro momento, não sei se é adequado pelo nível de maturidade do PAC no IFES, do planejamento. Então esse primeiro passo vai ser muito importante e para os demais anos a gente vai melhorando. Para investimento a gente divide em dois grandes grupos, ou áreas, né, obras e equipamentos, e a gente cria os grupos de reformas e novas construções, equipamentos de TI, equipamentos de laboratórios, imobiliário. Com relação ao quantitativo de itens, então assim, a gente falou agora dos grupos. Então a ideia é que sim, grandes grupos para se organizar a elaboração do PAC. Com relação ao número de itens lançados, a gente não consegue definir qual o melhor quantitativo. Vocês viram que não existe padrão, nenhum órgão, nenhum instituto e nenhum campus. Então a ideia é: insira a maior quantidade de itens possível. Isso é importante. Quanto mais, melhor. Agora isso vai depender da capacidade operacional de cada campus. Não é porque ele não consiga lançar 2.500 itens que o PAC dele não vai ter um alinhamento, por exemplo, questão orçamentária, que não vai ter os itens mais relevantes. Então que tenha um PAC de 1.500 itens, de 1.000 itens, mas que seja um PAC robusto,
bem planejado, bem elaborado. Na nossa pesquisa também, mais um dado aqui, 65% dos respondentes já dizem fazer um PAC exaustivo, priorizando o lançamento de item a item. E somente 20% faz o lançamento aglutinado, né, priorizando a questão do agrupamento. E a ideia é que esses 20% se adequem à realização de um lançamento mais exaustivo, mas bem elaborado, bem pensado. Não adianta lançar 2.500 itens e não ter uma compatibilização, não representar o real que cada campus pode contratar ou precisa de contratar. Importante destacar é que a falta de lançamento de determinado item no PGC não inviabiliza sua aquisição. Ou seja, não é porque não foi lançado que não será adquirido. A inexistência do lançamento faz com que haja um ajuste depois no PGC e a inserção dessa demanda durante a execução do PAC. A ideia aqui é para que os demandantes não tenham medo de não lançar um item. Às vezes, principalmente se tratando de obras, vou lançar todas as obras que eu preciso. Não, é importante lançar tudo que você pode contratar, que tenha previsão orçamentária ou uma perspectiva de orçamento e que seja possível de contratar, de realizar licitação, fiscalizar. Não é então o que o campus precisa somente, é o que ele também pode gerir, contratar e pagar. Saindo desse item, agora a gente vai falar com relação à compatibilização com a realidade orçamentária institucional, através da definição de valores de referência. A ideia é o seguinte, pessoal, a gente divide entre custeio e investimento. Custeio é muito mais fácil. O valor de referência pode ser muito próximo do que realmente poderá ser disponibilizado no orçamento, pois existe um alto nível de previsibilidade, considerando a execução orçamentária dos anos anteriores. Já para o investimento, principalmente obras, o valor de referência pode ser mais elevado, por haver imprevisibilidade do repasse desse tipo de recurso, além da possibilidade de captação suplementar. Ou seja, se o campus tem uma perspectiva de assinatura de um convênio, de um repasse de uma emenda individual que o deputado pactuou com o diretor do campus, isso é possível de ser tratado ali. E pode ser que venha ou não uma emenda, pode ser que se concretize ou não um convênio. Então é importante que se tenha perspectiva seja lançado. A previsibilidade no caso de investimento é menor. A intenção, pessoal, é que a gestão informe aos demandantes, quando possível, e para determinados grupos de despesa, um parâmetro orçamentário, um valor de referência. O demandante ele vai se sentir muito mais por dentro do planejamento tendo esse parâmetro. Então ele vai botar coisas exaustivas ali, ele vai correr sério risco de se frustrar pela não contratação no ano anterior e o PAC acaba se tornando algo somente pro forma. Deixa de ser um planejamento verdadeiro, uma ferramenta de gestão. E aqui a gente coloca também que a imposição de um valor de referência é recomendada mesmo antes do ajuste do projeto de lei, da LOA. Porque se você faz um gigantesco e somente depois você vai se adaptar à LOA, pode ser que você tenha que criar um novo plano lá depois que a LOA é aprovada. Então também não faz sentido. Vamos usar os dados que a gente possui em mãos. Então, com relação ao custeio, a gente propõe o seguinte: para definir esse valor parâmetro, histórico de gastos e reajustes inflacionários, adicionando a demanda que as áreas possuem, alguns ajustes operacionais, por exemplo, a inclusão de aumento ou uma redução do contrato de limpeza, de vigilância, outros projetos específicos que o campo queira implementar durante o ano. Isso tem que ser considerado para definição dos valores. A gente coloca aqui, de forma mais detalhada, uma proposta de quais parâmetros utilizar para cada grupo. Então a gente organiza lá em cima os grupos, agora a gente aumenta, a partir de cada grupo desse, alguns parâmetros a serem utilizados para definição de um teto, de um limite ou de uma referência de valor. Então, para terceirização, por exemplo, você pode utilizar o histórico de anos anteriores, as correções inflacionárias, os ajustes operacionais. E para cada item a gente
a gente coloca essa demanda tanto para serviços, quanto para materiais, quanto para investimento. Então isso daqui é uma sugestão, é um dado também estudado, fizemos uma análise, conversamos com vários diretores, compradores, e esses parâmetros são muito importantes para que seja concedido esse valor de referência. Com relação ao investimento, então são dois grupos de informações para poder definir esse parâmetro de valor. As emendas parlamentares individuais que o campus tem, o convênio que o campus tem, outras formas de captação que só dependem do campus. Então esse é parte do valor que vai ser utilizado como parâmetro. Adiciona-se a isso a demanda das áreas, concatenado ali com o que estava na reitoria itinerante, o que foi pactuado na reitoria itinerante deve ser lançado pelo campus, e o que tem no PDTI, que é um documento na área de tecnologia da informação, que já prevê um estudo robusto para itens de investimento na área de TI. A gente também faz de forma detalhada esses itens, né, que fomentarão a criação desse valor de referência para os grupos de despesa que a gente já havia proposto lá atrás, na primeira etapa. Partindo para a terceira e última etapa, a indicação das áreas e setores que possuem maior propensão para a realização do levantamento das demandas. A gente faz utilizando a primeira organização de grupo de despesa, a gente propõe, inclusive com a utilização da pesquisa realizada junto aos compradores e diretores, os grupos de despesa e as principais áreas que demandarão farão levantamento, ou demandarão determinado tipo de item, né, ou serviço ou material, para cada grupo de despesa daquele que a gente elaborou lá em cima, anteriormente. Então, a terceirização, por exemplo, normalmente quem informa a perspectiva do próximo ano é o setor de contratos, ou o setor de serviços auxiliares de transporte, ou a diretoria de administração. Então, a gente fez isso de forma detalhada para cada grupo de despesa. Isso também não é algo engessado, cada campus pode utilizar isso como parâmetro e fazer os ajustes necessários. A gente bota um asterisco aqui no grupo de materiais de consumo para laboratório, que é um item muito específico, porque existe um grande nível de dispersão para a coleta dessas informações. E também não existe um padrão no IFES. A gente conseguiu identificar isso nas respostas que os diretores e os compradores deram naquela pesquisa. Então a ideia é que seja realizado um tratamento desses dados para remoção de duplicidade e alinhamento com a realidade orçamentária. Então a gente vai coletar de forma ampla as demandas dos materiais de laboratório, nas várias corredorias e áreas. E depois a gente vai fazer uma compatibilização, lógico, né? Organizar e tirar as duplicidades e depois fazer uma adequação com o orçamento, porque não adianta também informar coisas mirabolantes ali. Então a solução é que seja formada uma comissão ou um responsável da administração, um grupo de trabalho para tratar esse objeto em específico. Os demais objetos, setores específicos conseguem centralizar o levantamento da demanda e o lançamento. Com relação ao investimento, a gente divide lá, então, obras e equipamentos, né, construções, mobiliário, e aí os setores também que a gente relaciona. De novo, isso não é engessado, mas é a regrinha que existe na maioria dos campos do IFES. Então, assim, é uma forma da gente mostrar como normalmente é feito. E isso vai contribuir, eu não tenho dúvida, para a elaboração do PAC em cada campus. De novo, um asterisco aqui na parte de equipamentos de laboratório, porque é um item muito específico e existem muitos demandantes. Então a gente também viu que há uma dispersão muito grande entre os formandos, então várias corredorias, diretoria de ensino, diretoria de extensão, professores isolados, pesquisadores, corredorias de curso. Então a ideia aqui que a gente propôs, até mesmo pela característica de equipamento, que é importante o campus conhecer a demanda dos professores, da instituição em si, é que seja feita uma coleta abrangente das demandas. Depois a gente faz a aglutinação, tirar a duplicidade e algo similar.
depois compatibilizar isso junto à gestão com os recursos disponíveis. Então, por exemplo, se um campus entende que existe 3 milhões de demanda para aquisição de equipamento e tem perspectiva de captação de 500 mil reais, a gestão conhece de todas as demandas e aí ele prioriza as demandas relacionadas aos 500 mil reais de perspectiva, se for 1 milhão de itens, para os próximos anos e vai adicionando essas demandas novas. Basicamente isso, a gente encerra aqui a apresentação. São essas 3 diretrizes macro que vão nortear a elaboração do PAC. Por mais que o PAC já esteja em desenvolvimento ou quase pronto em alguns campi, é importante que a gente faça esse agrupamento, alinhe com a questão orçamentária, tire as duplicidades. E assim, o setor de compras é um ator principal, ele é muito importante. A participação dos diretores de administração e coordenadores de administração é fundamental, porque os demandantes nas áreas não são tão envolvidos como nós somos. E aí nosso trabalho vai ser o grande diferencial para melhorarmos isso para o PAC 2021, depois PAC 2022, a gente vai implementar melhorias. Pessoal, muito obrigado e a gente troca mais ideia aí para implementar ainda mais melhorias, né, nesse método que a gente utilizou aqui e está propondo. Um abraço a todos, tchau, tchau.